TEP11, o Fundo de Lajes Corporativas da Telos. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 17 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo, ele que tem a cota patrimonial a R$ 97,97, 413 milhões é o valor patrimonial dele, 25 mil cotistas, zerado em relação à sua vacância física, um prazo médio dos contratos de 5,63 anos, e na data que eu gravo com vocês, o TEP11 cota na B3 a R$ 78,99, dentro de um P sobre VP de 0,81%, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 1,59%. A cotação do fundo chegou aos R$ 88,47 em abril de 2025 e desde então ele decresceu bastante aí no mercado secundário, retornando à casa dos R$ 78,99. Tudo isso provavelmente puxado pelo anúncio da queda da distribuição de dividendos, mas veremos adiante que ela volta a subir na distribuição em 2026, veremos adiante. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de outubro de 2025, 74 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,88%, anual de 13,24%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em TEP11, teria hoje R$ 1.097,90, já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o TEP11 não consegue se descolar das linhas do IPCA, também não descola do IFIX, não supera também, por consequência, o CDI, que retornou no período 25,25%, enquanto o TEP11 retornou apenas 9,79%, o IPCA 9,56% e o IFIX retornou 12,75%, então ponto de atenção aí na rentabilidade do TEP11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão destaca que segue na gestão ativa de reciclagem de portfólio, comemorando os 6 anos desde a abertura do IPO lá em setembro de 2019. Com isso, ela indica aqui que provavelmente virá aí com uma venda de portfólio, veremos adiante, e neste período ela destaca que os processos de novas aquisições e melhorias contínuas no portfólio, a exemplo do Faria Lima 1355 e também do edifício Fujitsu, atualmente em implementação de upgrades, quanto aos ativos como o edifício Passarelli e o Torre Sul, os quais se encontram também mais maduros para eventuais desinvestimentos. Então, ponto de extrema atenção nesta deixa aqui comunicada pela gestão, tá? Provavelmente vem venda de ativos do portfólio, veremos adiante. No mês do seu aniversário, o fundo também concluiu a aquisição de parte de uma laje lá no Faria Lima 1355, conjuntamente a outro veículo gerido pela Telos, conforme o comunicado já ao mercado. Em relação ao final de setembro, a cota do TEP11 fechou a R$ 83,67, como vimos hoje 78, na distribuição de 74 centavos por cota, equivalente ao yield de 11,14%. Em relação à evolução dos indicadores aqui do TEP11 desde 2019, ele cresceu em relação aos seus ativos certificados, agora são 3 ante a 5. A liquidez saiu de lá de R$ 757 mil para agora 1.157.000. E em relação ao número de cotistas também crescendo de 4 mil para 25 mil, ponto positivo. A vacância também decresceu, saindo lá de 22%, agora zerado em 2025. Ponto extremamente positivo, e as receitas também saindo na casa de 1.100.000 para 3.500.000, ponto extremamente positivo. Considerando desde a abertura do IPO, o TEP11 teve um retorno total de 46,5%, enquanto o IFIX retornou apenas 34,1%. Então, no comparativo, ele consegue superar em pequena medida o IMAB, que retornou apenas 42,3%, enquanto o IFIX, como comentamos, retornou 34,1%. Em relação às suas movimentações, ele comenta aqui aquela renovação com sucesso do edifício Passarelli. O edifício, que foi adquirido em 2019 no IPO do fundo, passou por um processo de modernização, inclusive exterior e nas áreas comuns, e ele comenta aqui também que houve uma evolução em relação aos indicadores do edifício Passarelli.
Ele conseguiu uma redução da taxa condominial de aproximadamente 15% e um incremento do aluguel caixa de 45%, saindo lá de R$ 52 para R$ 81 o metro quadrado. E ela comenta aqui também em relação a uma possível desinvestimento em relação a este edifício, que ela fez aqui um levantamento do custo de reposição nos cenários de desinvestimentos. Segundo a gestão, de acordo com as projeções, estima-se um deságio de 62% do imóvel após o retrofit em relação a um novo desenvolvimento, tudo isso contando com o custo de reposição. O comparativo é um imóvel que se encontra localizado lá na região da Faria Lima e faz com que o custo total chegue a R$ 26.591 o metro quadrado, enquanto o edifício Passarelli, que embora não esteja aqui na região da Faria Lima, tem um custo total com as benfeitorias na casa de R$ 10.048 o metro quadrado. Já em relação ao edifício Fujitsu, ela comenta aqui que a reforma avança conforme o cronograma, com a conclusão estimada para meados de novembro, ponto positivo. Já em relação ao Torre Sul, as tratativas com a Med System, atual ocupante de 2 andares e da área do teatro, totalizando 1.700 metros quadrados, estão em fase final. Para o edifício Passarelli, houve a conclusão da instalação do acesso facial às catracas do edifício, garantindo uma maior segurança e conforto para aqueles que frequentam o prédio e, adicionalmente, foi submetido para avaliação a recertificação LEED do imóvel, atualmente na classificação Gold. Para o edifício 1355, o destaque foi a expansão do imóvel com a aquisição de uma participação de uma laje. A participação foi aumentada em 25,72%, reforçando a estratégia de aumento de controle. O preço da aquisição totalizando o valor de R$ 12.609.000. Já para o edifício GPA, ela segue acompanhando aquele reparo estrutural de responsabilidade do inquilino. Essa situação aqui que já se arrasta há pelo menos 1 ano e meio. Em relação à projeção de distribuição, pessoal, no vídeo passado comentávamos que a gestão havia remarcado aquele R$ 1,30 de 2026 de fevereiro para março de 2026 e, segundo o que nós conseguimos levantar e o informado por um inscrito aí do canal, o fato é que a gestão faz a modificação do regime caixa para o regime competência, por isso que ela então deixa de pagar R$ 1,31 em fevereiro, pagando apenas em março de 2026, então situação corrigida, eu aqui fazendo uma meia-culpa e uma retificação na informação que foi passada no vídeo passado. Mas o fato é que a distribuição veio de R$ 1,10, decresceu para 74 centavos agora em agosto de 2025, quando ela foi para 91 centavos, decresceu novamente para 74 centavos e segue em 74 centavos até fevereiro de 2026, com a volta a R$ 1,31 em março de 2026. Para a DRE do fundo, ele faz apenas 57 centavos por cota de resultado, dos quais ele distribui 74 centavos e faz então um resultado acumulado não distribuído, consumindo a reserva, ela que agora é de apenas 33 centavos por cota, ponto de extrema atenção. O total aqui de patrimônio do fundo, 401 milhões, ele tem 465 em imóveis, 4 milhões e 300 em caixa, 1 milhão e 100 em fundos imobiliários, tem 73 milhões para receber de venda de ativos, 49 milhões de aquisições de imóveis, além de 15 milhões e 300 para receber de outros e 95 milhões aqui a pagar de 2 CRIs, veremos adiante. Em relação às operações de recebimento, é a venda da loja Santander e também do CSL. Já para a aquisição, tem o edifício GPA, 29 milhões e meio, e o Faria Lima, 13,55, somando aqui a ordem de 5 CRIs. Em relação ao fluxo de caixa projetado do fundo, ele segue positivo até abril de 2027, quando ele começa a ficar negativo em maio de 2027. Então, ponto de atenção, porque são 2 amortizações. O primeiro CRI é o da Fujitsu e o segundo é o da GPA. Estas amortizações já começam agora em julho de 2026, quando ele tem aproximadamente R$ 400 mil para amortizar e cresce bastante lá em janeiro de 2027, na casa de 1 milhão, ponto de extrema atenção. São ao todo 5 edifícios, a maior exposição é o Torre Sul, 26%, ele tem aqui o GPA também, 25% na sequência, e o Faria Lima, 13,55%, 21%. Para a indexação majoritária IPCA, 89,4%. A maior exposição por atuação de inquilinos é o setor de varejo,
24,2%, seguido do TI, 21%, e da agroindústria, 20%. Em relação ao vencimento dos contratos, 3% vencendo em 2025, o maior vencimento é lá em 2027, quando ele chega na casa de 28%, e para os reajustes ele tem um total de 10% das receitas para serem reajustadas agora em outubro de 2025, 2% em novembro de 2025. Prazo médio dos contratos, 5,63 anos. O maior contrato deles em prazo é o edifício GPA, 13,75%, mas ele fica aí na média de 5,63%. Em relação ao portfólio, zerado para vacância física, 1,58% de vacância financeira, já está na hora de cobrar estas dívidas. E em relação à alavancagem aqui do fundo, agora na casa de 23,7% no segundo trimestre de 2025. Lembrando que para 2026 ele já começa a amortizar 2 milhões e 100, 2027 ou amortizando aqui na casa de 13 milhões. Para o edifício Fujitsu, 33 milhões é o valor atualizado da dívida. Já para o edifício GPA, 64 milhões, o início da amortização, como comentamos, em janeiro de 2027 para o GPA e julho de 2026 para o CRI da Fujitsu. Em relação às negociações da cota aqui no mercado secundário, faz 25 mil cotistas, 794 mil reais de volume médio diário na B3 e em relação ao P sobre VP, aí na casa de 0,9%. Para a rentabilidade do fundo, conforme verificamos aqui nas linhas tracejadas, ele não consegue superar o IFIX porque rendeu 41,63%. Em relação à rentabilidade mensal, foi positiva de 5,67%. Esta rentabilidade é uma rentabilidade líquida, tudo isso porque o IFIX rendeu 3,16%, o Ibovespa rendendo 3,51%, o CDI bruto retornando apenas 1,16%. Então, aí ele faz uma diferença positiva de aproximadamente 2,5% frente ao IFIX, ponto positivo. Em relação ao comparativo dos seus pares, ele fica aqui na segunda colocação em relação ao P sobre VP de 0,84 e rendendo 0,24% no comparativo do IFIX, fazendo um yield anualizado de 10,83%. No crescimento da distribuição, ele cresceu 20,75%, saindo lá em 2019 na casa de 27 centavos para agora 90 centavos para o cota na média anual, ponto extremamente positivo, e DTEP11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Bora acompanhar o fundo, ver o que a gestão vai fazer. É bem provável, ela indica aqui que está namorando a venda do edifício Passarelli, tanto é que ela investiu forte no retrofit dele, provavelmente adornando o pavão aí para realizar a venda do ativo. Perfeito? Lembrando, este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.